Livro de Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, está do ladinho de São Mateus. Acaso não é um mesmo o Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia, a abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Vejam as palavras que Malaquias usa: pérfidos, infâmia, abominação. E agora vire a página, se a sua Bíblia for da Ave Maria, e eis o que revela o profeta: que abominação é essa? Eis ainda outra maldade que cometeis: inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma às vossas ofertas, e não se comprais no que lhe apresentais com vossas mãos. Por que será que reza tanto, chora, inunda de lágrimas e prantos e gemidos? E por que Deus não atende? Versículo 14, dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. No caso das mulheres, o Senhor foi testemunha entre ti e o esposo de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo a esposa o esposo, a tua companheira o teu companheiro, a esposa o esposo de tua aliança. Porventura, não fez ele um só ser, com carne e sopro de vida? E para que pende esse ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa, ao esposo de sua juventude. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa é uma palavra revolucionária. Essa é uma palavra muito forte, e que nós precisamos levar em conta num acampamento em que queremos conhecer e aprofundar a doutrina da igreja a respeito do sacramento do matrimônio. Isso que o profeta fala, pelo menos uns 400 anos antes de Cristo, portanto há uns 2.400, 2.500 anos atrás, é a reprodução do que acontece hoje. Isso aqui é texto de uma revista nacional, a revista Época, do dia 29 de dezembro do mês passado. Portanto, tem 25 dias. E a revista começa dizendo: essa matéria foi escrita não é para o padre, não. Paula Pereira, sobrenome é bom. O álbum de família moderno requer legendas cada vez mais encorpadas para explicar quem é quem. Olha a perspicácia dessa Paula Pereira aqui. O que é um álbum de família? Os antigos ainda têm.
Quando ia na Aparecida do Norte, na Romaria, tirava retrato o pai, a mãe, as crianças em volta, alugava roupa para tirar retrato, né? Para fazer de comento, ia lá no foto que eles alugavam o paletó. Com paletó é R$1, sem paletó 50 centavos. Álbum de família. Requer legenda. O que é legenda? Legenda é aquele quadradinho que bota do lado da foto escrito assim: em pé, da esquerda para a direita. João, José, Antônio, Creuza, Parmônides, Filomena, Isabel. Depois veio o pai e a mãe. Aí qual o nome do resto todo? 15, 18, 25. Quem não dava para pôr todos na foto, põe só alguns. Aqui diz que o álbum de família moderno requer legenda cada vez mais encorpada, maior, para explicar quem é quem. O retrato atual não reflete mais o modelo clássico, composto de... Olha o que é um modelo clássico. Talvez você seja clássica e não sabe. Ou você até hoje achou que você era sertanejo de caipira, você é clássico. Você é um Beethoven e não sabia. O clássico modelo, composto de... Veja que coisa fantástica, novidade. Isso daqui a alguns anos alguém vai ler uma matéria e fala: que gente será que era essa família? Pai, mãe e filhos de um mesmo casamento. Olha que novidade, está escrito aqui na revista, eu estou lendo. O retrato atual não reflete o modelo clássico, composto de pai, mãe e filhos de um mesmo casamento. Você é clássico ou não? A maior parte que ainda, graças a Deus, é clássico, né? E quem não for, tomara que vai sair daqui sendo. Aquele que parece ser o pai é o padrasto. A moça com uma criança no colo não é a mãe, é meia-irmã. Os três jovens que dividem o mesmo teto são um casal e uma amiga. Bacana, né? E agora essa frase eu achei muito boa. E aquela que parecia ser a mãe pode ser, na verdade, a namorada dela. Já viu? É sua mãe? Não, é namorada. Seria engraçado se não fosse triste. Isso aqui é dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do último censo. Último censo brasileiro. Agora você compara o que está escrito aqui na revista com o que está escrito aqui na palavra de Deus. E a síntese nós vamos encontrar aqui no catecismo. A saída está aqui. O catecismo também fala dessa realidade e da necessidade de se construir um matrimônio, mesmo numa sociedade marcada pelo pecado. Como? O catecismo dá pistas fabulosas. A primeira coisa é constatar a gravidade do problema. Primeiro que nós já sabemos, já foi falado ontem e hoje de manhã 2 vezes, de muitas formas diferentes. O matrimônio entre os católicos é e o que significa que é um sacramento, que ele contém e que ele reproduz semente, o sagrado, e que como tal precisa ser tratado. E está na hora da igreja começar a tratar. Agora, para falar bem a verdade, antes de ler aqui no trechinho do catecismo, algumas vezes é meio difícil a gente convencer-se de que o matrimônio é sagrado. Começar da celebração de certos... Eu, graças a Deus, louvado seja o Pai amado celeste, como eu trabalho numa comunidade, vivo numa comunidade e tenho a missão de pregador, então até hoje dá de contar no dedo dos casamentos que eu já tive que assistir. Louvado seja Deus, senão eu já tinha morrido de infarto. Um dos últimos que eu fiz, quase que eu morri, depois quase que matei o noivo e a noiva e a família dela, tudo de raiva.
Porque eles demoraram 45 minutos para a noiva entrar. E eu tenho uns sérios problemas. Quando eu vou me irritando, vai estufando essa lateral aqui do meu pescoço, que já não é... Eu já tenho pescoço de quase que dá de 90. E eu fui me irritando. Porque nunca na minha vida eu comecei uma missa atrasada se depender de mim. Nunca. Acho que é respeito. Então, já começa atrasado. 45 minutos. Eu estava na sacristia, só não fui embora porque aquela igreja lá só tinha uma saída. Se tivesse saída dentro da sacristia, eu ia embora. Ia sossegar. Aí começou a abrir a porta lá, os fotógrafos, aquele tanto de gente, para atazanar mais a gente ainda. Começa aquela procissão, aqueles padrinhos, tudo com aqueles palitozão assim de risco, assim, com aquela flor aqui. Tá. Aí de fechar a porta, começaram a tocar a música do Ghost, para entrar a noiva, um filme espírita. Quando foi começar o casamento, o meu sermão foi esse: vocês estão começando muito mal. Primeiro a começar a adorar, ninguém é palhaço ficar esperando esse tempo, não. Não convidaram mais eu para fazer casamento lá. Falei segundo que vocês pegaram uma música que é muito mal para o casamento. Os rapazes gostaram tanto da música que não teve coragem de assumir ela. Precisou baixar depois numa negona lá para ver se ajeitava o espírito para casar com ela. Está muito mal. Vocês estão começando muito mal a vida de vocês. E o triste é que isso está assim cheio. O casamento na igreja parece uma coisa falsa. Roupa falsa. Ou se já viu uma pessoa vestida de noivo na rua. Se vê, corre que é louca. É doida. Eu já fiquei sabendo de noivo que levou a garrafinha aqui. Antes lá tá nervosa, toma o gole. Vai, aquele bafo. Não tem como responder. Quem casa é o padre, não é a noiva nem o noivo. Ele nem repete, fala: eu te recebo. Por minha mulher, bonito ser fiel, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando você, beijo você, todos os dias da minha vida. Porque é tudo externo. Perde, é uma pena. Eu acho que nós padres também devíamos criar um pouco mais de vergonha na cara e fazer uma pastoral familiar, matrimonial mais séria. Não atirei pérolas aos porcos. E é o que se atira. Não, umas músicas que não tem nada a ver. Padrinho leva, qualquer um leva de padrinho. Gente que é casado, gente que é amigado, homem com homem, mulher com mulher, tudo pode ser padrinho de casamento. Começa mal. Não presta atenção, não reza. Tem fotógrafo e cinegrafista que vai filmar, eles pedem licença para o padre afastar um pouquinho para eles passar aqui na nossa frente. É verdade. Vocês sabem disso. Que o mais importante é o filme, é aquele álbum medonho que depois quer mostrar para a gente ainda. Não tem coisa mais enfadonha do que você ter que assistir filme de casamento dos outros. Se você filmou o seu, pelo amor de Deus, põe aqui numa caixa de isopor e guarda para nunca mais ninguém ver. Só tem interesse para você. Todo mundo que vê, que acha lindo, tá, no fundo está falando: é medonho. Você ficou péssima com aquela maquiagem, aquilo ficou horroroso em você. Fritaram o seu cabelo, você ficou o dia inteiro passando aquela gosma, aquilo ficou medonho em você. Ninguém fala que ficou. Tem que não reconhece, aqui será que está entrando lá? Põe aquela redinha na cara, assim, aqueles mosquiteiros, e vai entrando. Aí levanta o mosquiteiro. Porque tem que levantar mesmo, porque o Jacó casou com a Lia, pensando que era Raquel. Era o Tibufu em vez de ser a bonitona. Por isso que agora o véu é para trás. Antigamente era para frente. Aí você não sabia. Então a pessoa vai bêbada.
Tem gente, eu já vi em jornal, propaganda de despedida de solteiro, agência de prostitutas e prostitutos especializados para fazer despedida de solteiro. As moças vão fazer o chá da panela, cada vez que a moça errar, ela tem que ficar pelada. E os rapazes vão tudo na zona para fazer lá, despedida com o rapaz. Em casa e na igreja. Que pena. Não atireis as pérolas aos porcos. Então a primeira coisa que nós não, isso aí é muito mais seu do que meu. Porque se vocês têm um sacramento e não valorizam, quem é que vai valorizar? Fala mal para um moleque que está vestido com a camisa de um time, que o time dele é ruim. Ele briga. Agora hoje, as novelas falam mal do casamento. As músicas falam mal do casamento. Os filmes falam mal do casamento. Na igreja católica se realiza muito mal os casamentos. Muito mal. Ei, todo mundo braço, tá nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Me interessa é fazer logo. Para cumprir um compromisso social. Mas falta uma experiência de fé. Então aí começa, a mudança precisa começar e aí. Uma mentalidade nova, um jeito novo de olhar para algo que é sagrado. E aqui eu conclamo os pastoralistas, vocês que trabalham com cursos de noivo, vocês que trabalham na pastoral familiar, comece a pôr o catecismo em ação. Se é sacramento, se é sagrado, tem que ser tratado como tal. Ninguém guarda joia no monte de esterco. Então, se nós acreditamos que o matrimônio... Agora, aqui tem um problema muito sério. A grande maioria dos católicos não acreditam que o matrimônio seja de fato sacramento. Sabe por quê? Porque começa com a desvalorização do próprio corpo. Como é que eu posso falar num sacramento que vai se realizar num encontro físico de um homem com uma mulher? Ah, padre, mas não é físico. Não é físico? Se não tiver a dimensão física, o matrimônio é nulo na hora. O matrimônio se consuma no encontro físico do corpo masculino com o corpo feminino. Mas como é que nós tratamos o nosso corpo? E de modo especial, como é que se trata os órgãos genitais? Vira apelido. Em português nós temos mais ou menos 3.000 palavrões. Isso é pouco. Por exemplo, o alemão tem 9.000 palavrões. Aliás, depende do jeito que ele fala. Você fala bom dia para a gente acha que está xingando. Talvez seja por isso que ele tem tanto palavrão. Você sabia quantos apelidos tem para o pênis, por exemplo? Só para o pênis, o órgão sexual masculino, que Jesus Cristo, homem, teve também. Só para o pênis tem 369 apelidos em português. Vagina, 232 apelidos. Maria teve vagina, não teve nenhum desses outros apelidos. Relações sexuais, 230 e poucos apelidos. Então como é que eu posso honrar a Deus no meu corpo? Vocês vejam que o demônio é terrível. O demônio, o grande objetivo dele é destruir o matrimônio. Para destruir o matrimônio, ele tem que tirar a ideia de sacramento, de que isso é de fato sagrado. Para tirar a ideia do sagrado, ele precisa fazer você desvalorizar o seu corpo. Então você passa a olhar o seu corpo como se fosse uma coisa feia, uma coisa pecaminosa. A mãe já fala para o menino: tira a mão daí que isso é feio. Ou senão, quando fala dos órgãos genitais, não fala nele, fala: estou com um problema lá. Lá onde? Lá, você sabe aonde eu estou falando, né? Lá. Aí vem os apelidos, e cada apelido que é uma coisa medonha.
Cada apelido pavoroso, que faz a pessoa ter nojo. Olha o demônio como é terrível. Virou palavrão, virou sinônimo de palavrão. Mas meu Deus, você já pensou a delicadeza com que Deus fez o corpo masculino e o corpo feminino? A sensibilidade. O pênis talvez seja o único órgão do corpo de um homem que não tem nada de masculino. É o órgão mais feminino que há no corpo do homem. Ele não tem nervo. É só músculo revestido de sangue. Olha que delicadeza. Olha a delicadeza com que Deus revestiu o corpo feminino. Se você quiser ter uma ideia da sensibilidade interna do corpo feminino, o único órgão do corpo que se assemelha um pouquinho é a parte interna da nossa boca, lateral. É essa sensibilidade. Por que Deus fez algo tão sensível, tão maravilhoso? Para que houvesse um encontro maravilhoso entre um homem e uma mulher que se amam. Para que ali, naquela sensibilidade, a maior sensibilidade que o ser humano pode sentir, nos órgãos mais sensíveis do seu corpo, para que um pudesse sentir no próprio corpo até mesmo o batimento cardíaco um do outro. Por isso que a igreja ensinou desde o começo e percebeu que esses órgãos precisam ser revestidos de dignidade. Por isso que as roupas íntimas sempre foram roupas dignas. Você já notou, por exemplo, hoje já mudou muito, porque hoje com a indústria do sintético, e que aliás faz um mal medonho para o corpo, tanto masculino como feminino, mas alguns anos atrás, a roupa íntima feminina era feita com o mesmo material que se reveste o sacrário. É aquela renda, é aquele paninho suave, delicado. Cada vez que você abria um sacrário, era para ter essa mesma ideia. Ora, ali onde se guarda o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no meu corpo, aonde guarda aquela parte do meu corpo que reflete e que comunica a semente. Sêmen é semente, genitais é gênesis, é nascimento, é o lugar da origem. É aqui que o meu corpo torna-se reprodutor de Deus. Que coisa espetacular. Cada vez que eu leio a primeira página da Bíblia, eu fico impressionado. E risco, todas as Bíblias que eu tenho riscado essa primeira página com várias cores, todas, sem nenhuma exceção, inclusive essa aqui, que é a minha Bíblia Júnior, a pequenininha. Aqui, pode filmar que você vai ver. Não. Todas as minhas Bíblias, você vai lá na minha estante, tem umas 15, está tudo assim. Porque eu fico impressionado com a delicadeza do autor sagrado e como ele vai repetindo para nos mostrar, para fazer com que o ser humano abra a cabeça e o coração e perceba que o ser humano é completamente diferente de todos os demais seres da natureza, que Deus criou o universo inteiro com um único objetivo: fazer o enxoval para você e para mim. Antigamente as mães não faziam enxovalzinho, hoje já compra pronto, né? Antigamente fazia enxovalzinho, a mãe aprendia a fazer crochê, tricô para fazer o sapatinho. As vozinhas se sentiam úteis, não precisava estar indo passar a tarde inteira no bingo para gastar o dinheiro. Ela se sentia útil, porque vó significava que tinha 60, 70, 80 netos. Era 3, 4 netos que nasciam por semana. Era. Minha avó tinha mais de 160 netos, 150 e tantos bisnetos. Então tinha tempo para fazer aquele sapatinho bonito. E não sabia se era menino homem ou menina mulher. Fazia aquele sapatinho azulzinho para os meninos, cor de rosinha para as meninas, aquela delicadeza, aquele lacinho. Que coisa bonita quando você chegava na casa de um parente, que a mãe estava grávida. E só se fosse muito íntimo também que falava. Que antigamente a mulherzada escondia até a barriga de grávida.
punham um vestidão mais largo, disfarçava assim, né? Porque elas não entendiam, mas sabia que era um mistério que estava ali dentro. Elas não entendiam como o conhecimento que hoje se tem, mas sabiam que era algo sagrado, sabiam que era algo... Aliás, a sexualidade era vista como algo sagrado. Eu ainda tenho um pouco de saudade desse tabu, porque mesmo no tabu, o tabu não é bom, o tabu não veio de Deus, mas mesmo no tabu, pelo menos guardava-se, reservava-se. As pessoas não falavam da vida íntima, da vida sexual. Imagine se uma filha conversava com a mãe dela a respeito da vida sexual dela com o marido. Nunca! Isso não era assunto de conversa. Isso era falta de respeito. Porque embora não soubesse, tratava-se de algo misterioso. Pois a Bíblia diz assim, que Deus criou o universo inteirinho fazendo esse enxoval, como a mulher que ia fazer esse enxoval, a avó que fazia o enxoval, e preparava a roupinha, e preparava o coelhinho, e preparava o quartinho. Deus foi preparando, e a Bíblia vai mostrando como é que Deus vibra, como é que Deus fica feliz a cada obra criada, porque Ele está preparando para o grande momento. E chega um momento mais solene. O versículo 26 do primeiro capítulo, a primeira página da Bíblia, e na tradução da Ave Maria é espetacular, porque tem ali uma preposição dizendo então, vírgula. Depois de tudo isso pronto, depois do enxoval pronto, chegou a grande hora, e essa hora foi tão solene, que a Bíblia nos deixa claro, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram, para fazer o universo inteiro. Foi suficiente a palavra do Pai. O Espírito pairava na força do Filho, para fazer o ser humano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram. E aí pensa bem, você marido e mulher, quando vocês se unem sexualmente, vocês estão reproduzindo essa unidade da Santíssima Trindade. Pelo ato em si, não é, por favor, todos os documentos da Igreja Católica, a começar do Catecismo, e inclusive o Código do Direito Canônico, o primeiro caráter da sexualidade que aparece em todos esses documentos é o caráter unitivo. É quando o casal se une, quando acontece o encontro do corpo, e não é só do corpo, é da alma, é do espírito masculino e feminino, ali está acontecendo a reprodução de Deus. E nessa reprodução, inclusive, poderá vir a ter filhos e filhas, que é a reprodução mais perfeita desse Deus, imagem e semelhança desse Deus. O ser humano que é imagem e semelhança do Pai, imagem e semelhança do Filho, imagem e semelhança do Espírito. O ser humano que é criado, e por isso o versículo 26 e o 27 de Gênesis 1 repete, criado, imagem 3 vezes do Pai, criado imagem do Filho, criado imagem do Espírito. O ser humano precisa reproduzir, e por isso ele reproduz essa imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito, na tríplice dimensão do existir humano, o físico, o psíquico e o espiritual. Se há uma área, meus irmãos, em que o amor humano é pleno, a única manifestação plena do amor humano é o amor masculino, feminino, esponsal. Por quê? Porque ali o ser humano se dá por completo. Ali nós temos a dimensão erótica, a dimensão filos, a dimensão ágape. A doação plena é o mais pleno amor que pode existir, inclusive por ser um amor relacional. A Bíblia não tem medo de dizer que todos os animais se reproduzem segundo a sua espécie, que todas as plantas se reproduzem segundo a sua espécie, mas que o ser humano se reproduz como? Segundo a imagem e semelhança de Deus. Eu já disse isso aqui e repito hoje mais uma vez. Segundo a Bíblia, o ser humano não se reproduz. Segundo a Bíblia, o ser humano reproduz Deus.
Você, marido e mulher, vocês não se reproduziram. Não interessa se tem um filho ou 10, vocês não se reproduziram. Vocês reproduziram Deus. E tem uma coisa muito séria, que muitos de nós aqui já sabemos por experiência. O encontro homem e mulher, na sexualidade, expressão máxima dessa doação, sacrário. Por isso, o livro dos Hebreus vai dizer que você não pode sujar o leito conjugal, que ele é imaculado. Isso aí é um absurdo, está na sua Bíblia. Maria não é imaculada? Imaculado significa sem mácula, sem pecado. Hebreus diz que o leito conjugal é imaculado. O leito é cama, conjugal onde um homem e uma mulher se unem sexualmente, que isso é imaculado. Isso é um absurdo. Portanto, quando vocês se unem, quando o ser humano se une, e repito, quantos de nós já experimentou isso por experiência própria? Ou você reproduz Deus, ou você reproduz completa. Nunca é neutro. Ou pela sexualidade humana, o homem e a mulher reproduzem Deus, ou eles irão reproduzir o encardido. A sexualidade ou é fonte de vida, ou é fonte de morte. Quando nós fazemos uso errado do nosso corpo, nós nos tornamos sementes de morte para as pessoas, e isso é o que mais vai matando o coração humano. Quando descobre isso, que do mesmo jeito que ele podia sair por aí espalhando vida, ele usou o seu corpo, a sua gênese, os seus genitais, para espalhar morte. E olha, meus irmãos, o rastro de morte, e a Bíblia não tem medo de mostrar. A Bíblia mostra com toda clareza quando que o sexo também é fonte de morte. Quantas e quantas vezes a Bíblia demonstra, e Sodoma e Gomorra é um exemplo muito claro disso. A sexualidade, quando vivida no aporcalhamento que a sociedade, e aí tem uma coisa muito séria, que eu quero retomar isso na missa de hoje à tarde ainda, porque não dá tempo de falar tudo numa reflexão só. A sexualidade vivida num contexto de pecado, ela traz agora embutida em si mesma esse pecado, e ela se torna reprodutora de pecado. E o catecismo da Igreja Católica afirma com todas as letras que a única saída para essa situação, que a Paula Pereira retrata do IBGE, que Malaquias retratava 2.500 anos atrás, a única saída, afirma o catecismo da Igreja Católica, é através do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é sacramento de cura. Número 1606, você anota, depois você lê em casa. E quem de vocês não tiver catecismo em casa, cria vergonha nessa cara. E compra um. Tem pequenininho, bonitinho, que nem o meu, assim, capa azul para combinar com os meus olhos. E tem grande também, letrona, para a pessoa que não consegue ler direito, com lente de aumento. 1606. Todo ser humano faz a experiência do mal à sua volta e em si mesmo. Esta experiência faz-se sentir também nas relações entre o homem e a mulher. Desde sempre, a união de ambos foi ameaçada pela... Agora eu vou ler com calma cada palavra dessa e você vê se ameaça a sua união. Primeiro, discórdia. O que significa a palavra discórdia?
Da onde veio essa palavra discórdia? Vem de córdia. E cordes vem da onde? Coração. O que é discórdia? Você vai para lá que eu vou para cá. É coração despedaçado. Eu coloquei o meu coração ali, você colocou o seu coração lá. Aí começou a discórdia. Discordar é separar corações. Discórdia. Segunda coisa que ameaça: espírito de domínio. Já falei isso antes. A segunda pregação de hoje versou sobre isso, quando falávamos da necessidade do homem deixar pai e mãe e unir-se à mulher, entrar no mundo da mulher. Infidelidade, ciúme e conflitos capazes de ir até ao ódio e à ruptura. Esta desordem pode manifestar-se de um modo mais ou menos agudo e ser mais ou menos ultrapassada conforme culturas, épocas e pessoas. Segundo a fé, esta desordem, que dolorosamente comprovamos, não procede da natureza do homem e da mulher, como se justifica tantas e tantas. Ah, meu filho, homem é tudo igual, mulher é assim mesmo. No começo é assim, depois piora. Não, o catecismo diz: não procede da natureza do homem e da mulher, nem da natureza de suas relações. O catecismo afirma que essas situações terríveis não procedem das relações sexuais. As relações sexuais não contêm em si o pecado, são imaculadas, mas vem do pecado, ruptura com Deus. O primeiro pecado teve como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. Suas relações são distorcidas por acusações recíprocas. Padre, é incompatibilidade de gênio. Não, é presença de pecado. É duro, mas é o que o senhor catecismo. Então você deve deixar de ser católico. Eu não concordo com isso que o senhor está falando. Não, então largo de ser católico, porque não é doutrina minha. Vê se esse livro aqui é meu, ó. Catecismo da Igreja Católica. Não foi eu que escrevi. É igual o mineirinho que está dentro do avião. De repente a aeromoça avisou, falou: senhor, nós estamos com um problema muito sério. Explodiu a turbina. O avião estava descendo numa velocidade, todo mundo apavorado, nervoso, e o mineiro sossegado ali. Quando a aeromoça passou apavorado, falou: moça, por favor, eu queria falar com a senhorita. Falou: não pode falar não, nós estamos com um problema sério. Falou: escuta, eu estou observando aqui nas nuvens, estou parecendo que esse avião está caindo. Está caindo! E lá embaixo é mar, é... Não, é pedra pura! Então corre o risco de explodir o avião. Corre! Falei: nossa, coitado do dono, que prejuízo, não? Perdeu um avião. Você está dentro do avião, é a mesma coisa aqui. Você está dentro desse... Essa é a sua fé. Se esse trem explodir, e não adianta o certo conformismo. O cara estava caindo do 30º andar, de ponta cabeça. Quando passou pelo 10º andar, ele falou: até aqui, graças a Deus, tudo bem. Está despencando, meu filho, lá embaixo vai explodir. Quando nós nos levamos ou deixamos nos levar por esse barco furado do pecado, é isso que acontece. O catecismo, a fé da igreja está dizendo que as brigas entre vocês, casais, e aí eu posso falar vocês, porque nessa eu estou fora, nessa. E se tivesse dentro do meu pecado é maior ainda. Por isso eu vou ter que passar mais tempo pagando por eles. Uns 600 anos de purgatório, olha lá.
A sua fé diz que as brigas que vocês têm uma causa. Qual? Você tem muito ciúme do marido e da mulher? Muito ciúme? O catecismo diz que tem uma causa. Qual? Pecado. As discussões entre vocês têm uma causa. Qual? Não é incompatibilidade de gênios. É pecado. Está aqui. Então nós vamos ter que romper com esse pecado. Por isso que eu disse que essa pregação nós vamos continuar na missa. Nós precisamos fazer a ruptura com o pecado, não tem outro jeito. O pecado tranca dentro de você e o pecado faz com que agora a gente use o corpo que tem, imagem e semelhança de Deus, para espalhar inferno. A maior conquista do encardido é essa. É quando transforma-me e transforma você num semeador de inferno. E quando se semeia o inferno, semeia-se a morte e todas as suas consequências. Está aqui. Segundo a fé, esta desordem que dolorosamente comprovamos. O catecismo é espetacular. Esse comprovamos é plural. É a senhora, o senhor, você, eu. Dolorosamente nós estamos comprovando isso. Nas nossas famílias, em nós mesmos. O matrimônio precisa ser esse sacramento de cura. E não será em outro lugar que nós vamos deixar a graça de Deus nos curar, senão dentro da família. Ou o catecismo mais uma vez está errado, porque afirma categoricamente que a família é a célula mãe da sociedade. Meu irmão, se der um câncer gravíssimo nesse dedo meu, vai no médico, descobre a tempo, corta o dedo e pronto. Antigamente não tinha as gangrenas, cortava um pedaço da perna da pessoa. Tele Santana foi técnico de futebol, cortava um pedaço da perna dele. Pronto. Agora, se a doença pegar um órgão vital, tem como cortar um pedaço? Por isso que remédio de um não serve para o outro. O cara falou, estou com uma dor danada no olho, o que eu faço? O outro falou, olha, eu tenho uma experiência, talvez te ajude. Eu tinha uma dor danada no dente, ranquei e acabou o problema. Não dá de aplicar o mesmo remédio, a mesma solução. Assim também quando o câncer atinge órgãos vitais. O câncer atingiu o útero, a próstata, tira. E a pessoa sara. Atingiu um pedaço do osso, tira. E a pessoa sara. Às vezes ela fica sem uma parte externa até. A pessoa ficou sem um pedaço da orelha, teve que tirar um pedaço da boca, mas sarou. E vive muitos anos, graças a Deus. Mas nós sabemos, alguns órgãos do corpo, se for atingido por essa doença ou por uma doença similar, e se aquilo estiver num estágio avançado, impossível a cura. E é doloroso demais. Eu imagino para um oncologista, um médico, uma enfermeira que cuida de alguém. Há certos tipos de leucemia, por exemplo, que dá em criança. Quando a gente atende crianças, eu alguns anos atrás tive que atender em São Paulo, no hospital, uma menina que por graça de Deus foi curada da leucemia. Mas aí a gente via aquelas criancinhas, tudo sem cabelinho, magrinho. Aquela doença atingiu órgãos vitais da pessoa. Meu Deus. Como que se a gente pudesse enfiar a mão em cada um e ir curando. Nós sabemos o estrago que faz uma doença quando ela atinge um órgão vital. Pois o catecismo diz, a família é a célula mãe da sociedade. Logo, quando o encardido consegue um retrato desse aqui, e a matéria inteira, façam várias páginas falando disso aqui, que eu já li, por isso estou só passando para vocês direto. Vocês imaginam a alegria do demônio. Vocês imaginam a alegria do encardido quando eles tiram
Esse tipo de matéria, o encardido tira xerox colorido e distribui para todo o exército dele, para eles vibrar. Igualzinho faz esses fofoqueiros de plantão. Soube da última? Não, nós estamos ganhando, a disputa está indo. Enfiamos 3-1 no Chile ontem, até que enfim, estamos ganhando. Lá na casa do adversário, nós estamos ganhando. Vocês imaginam o sabor que teve o Uruguai quando ganhou do Brasil no Maracanã? Ganhamos na casa do adversário. Os moleques do Brasil ontem, lá no Chile, enfiaram 3-1 lá no time chileno. Que sabor tem esse? Na casa do adversário nós ganhamos. Pois o encardido faz isso, está dizendo, ó, na casa do adversário. Lá, sabe, lá na capela do adversário. E sabe qual é a capela do adversário em você? Seus órgãos genitais. É aí que vai reproduzir, fisicamente falando, o próprio Deus. Quando o encardido fala lá na casa do adversário, lá no coração daquela família, eu atingi o pai e a mãe. Gente, nós sabemos por experiência, tudo numa família pode ir mal, tudo. A casa pode ir mal, pode ter desemprego, pode ter um filho doente, pode ter um filho drogado. Se o pai e a mãe estão juntos, dá-se um jeito. Ou não é verdade? Agora, quando atinge o coração da família, quando consegue fazer o marido e a mulher se separar, brigar e se ofender, e acusações, e aqui está dizendo, a causa de tudo isso é o pecado. O seu marido não fica brigando porque ele tem um gênio ruim, porque puxou para o seu pai. Você é igualzinho o seu pai. Não põe o meu pai no meio, que eu vou falar da sua mãe. Não venha com conversa da minha mãe. Você sabe que eu nunca gostei daquela véia. Você sabia, por acaso, que até hoje, lá no batalhão, eles me chamam de gato? Sabe que o apelido meu de gato é por causa de sua mãe? Me arrependo até hoje de ter enterrado aquela véia, que até hoje eles me chamam de gato. Que quem enterra esterco é gato. Oh, que ofensa para a mãe da coitada. Pois o catecismo diz que aquele temperamento do seu marido, explosivo, que aquela cara de tribufu da sua mulher, quando ela põe aquele bicão, emburrada, se você chegar perto é um parede de coice que vem, que aquilo não é problema da TPM, que aquilo não é problema de educação ou de cultura. O catecismo diz que a causa disso é o... Aí é duro, não é? Porque, meu Deus, enquanto eu podia jogar a culpa em alguém, nem que fosse a minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai, ou quando eu era criança, que bom se eu pudesse achar culpados, pois o catecismo diz que não, que a causa é o... Mas diz mais ainda, diz que eu, e que você, mostra quem está do seu lado, fala você. A fé da sua igreja diz que você pode vencer o pecado. Mais do que isso, já venceu o pecado. E está na hora de tomar posse. A cada Eucaristia, antes de falar o corpo de Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, singular, o pecado. Jesus não tirou os pecados do mundo. Tem gente que quer exagerar tanto em Jesus e fala que ele tirou os pecados do mundo. Não. Os pecados estão aí no mundo, está dentro de você, está dentro de mim. Jesus tirou o pecado singular. Os pecados quem vai ter que tirar? Os seus, o meu, cada um de nós.
O catecismo da igreja afirma que o sacramento do matrimônio é uma graça especial de Deus para arrancar as consequências dos pecados. E é assim que nós precisamos experimentar. Porque, meus irmãos, olha o estrago que o demônio está fazendo em nossa vida. Olha os estragos que o demônio está fazendo na vida das famílias. Eu não olho para um número, não. Eu não falo de número. Eu falo de gente. Eu tenho 5 casas. 200 e tantas pessoas moramos na comunidade Betânia. Não tem um da nossa comunidade, a começar do padre, que não seja profundamente marcado pelas consequências do pecado. Todos nós lá dentro, todos, sem nenhuma exceção. Todos de nós em Betânia somos contaminados. Todos. E qual é a grande causa disso? O pecado, pior, o pecado está sendo reproduzido em nossas casas. Que tristeza das tristezas, meu irmão. Quando a sua casa, quando a minha casa, quando o meu corpo, quando o seu corpo passam a ser reprodutores de pecado. Eu tenho lá na minha casa, por exemplo, a ala de reprodução das galinhas. Tem umas 40 raças diferentes de galinha. Que alegria a gente fica quando nasce um pintinho daquele e você consegue, porque marca no ovo, olha que beleza, um ó pinto amarelo. Já vem com os traços do pai. Quando você vê um coxinho, que já vem com aquelas penas até lá nos dedinhos. Um polonês, um Yokohama. Nós reproduzimos pequenos cães de raça. Que belezinha pegar cada um no colo e ver que ele tem o detalhe da mãe, o detalhe do pai. Lá em Betânia nós temos um horto onde nós reproduzimos flores, sementes. Que felicidade quando você consegue reproduzir uma planta rara, por exemplo, uma orquídea rara. Que alegria. E vamos plantar isso para embelezar o mundo. Mas que pena, lá em Betânia tem, e eu tenho que dizer, na sua casa também tem, um horto aonde se reproduz o pecado. E nós precisamos eliminar esse horto. Nós precisamos arrancar essa horta, esse canteiro. Porque eu já terminava a minha reflexão de manhã falando exatamente isso. Por que você vê um canteiro, um jardim, larga lá 15 ou 20 dias sem cuidar do jardim para ver a força medonha que vem, o mato, o espinho. Claro, encontrou terra boa. O demônio quer entrar na sua casa porque sabe que lá é terra boa. O encardido quer entrar no meu corpo e no meu coração porque ele sabe que o corpo e o coração do Padre Léo é terra boa. Ele sabe que é. E imagine quando ele consegue que eu e que você, que a gente coloque o corpo da gente para reproduzir pecado. Imagina quantas pessoas nós vamos infectar com o nosso pecado. Mas meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje estamos lutando contra as consequências do pecado, mas não temos coragem de ir na causa dele. Hoje tenta-se eliminar o tal do agrotóxico. O agrotóxico, está vendo? Olha onde deu a preguiça. Ao invés de eu ter que capinar isso aqui e arrancar na raiz, você tiver um pastinho aí, de uns 10 arqueiros, você e mais 2 não consegue roçar ele todo ano no enxadão, para arrancar aquele mata-pasto todo. Então o que faz? Eu jogo agrotóxico, eu espalho aquilo lá, ele mata tudo, mas tudo mesmo, inclusive a pessoa. Você pega aquela fruta bonita, aparentemente uma maravilha, aquelas goiabas que eles vendem em São Paulo, eu morro de vontade de comer, mas só morro de vontade, não como. Umas goiabonas desse tamanho assim, eles vendem na rua, aquela goiaba está partida, aquela que você olha. Quando eu era moleque no Bigual, nunca achei uma goiaba sem bicho. Quantas vezes eu ia apanhar goiaba, as maiores eu guardava para minha mãe. Eu fico pensando, eu nunca fui ruim mesmo não.
Eu era um molequinho bonzinho. Eu arrumava ingá, por exemplo, porque pegava o ingá maior, eu nunca comia, eu levava para minha mãe. Sempre. Então, eu pegava aquela goiaba, eu limpava a goiaba, eu separava, eu punha ela por cima num bornazinho para não amassar, porque eu queria dar goiaba para minha mãe. E que tristeza quando partia a goiaba, que bichão. Às vezes a mãe falava, não tem importância não, meu filho. Mãe é um espetáculo. Mãe sabe fingir como ninguém nesse mundo. Oh, fingimento maravilhoso. Fingimento santo. Esse fingimento Nossa Senhora também tinha. Lá em Caná ela fingiu também. Lá na cruz também ela estava em pé. Lá estava fingindo. Estou em pé, meu filho. Estou firme aqui com você, viu, meu filho? Mas o Simeão já tinha falado que uma espada ia para atravessar o coração dela. Esse fingimento é santo, não é pecado não. Então você dava aquela fruta para a mãe e ficava triste, porque lá dentro tinha um bicho. Hoje mata os bichos, mas mata as pessoas também. Nós estamos tentando matar o pecado com um agrotóxico, e as consequências estão sendo muito pior. Ah, meu irmão, nós vamos ter que arrancar firme. Vai dar problema na coluna. Você arrancar aqueles matos, às vezes tem que cavucar bem. E chegar no ano seguinte vai diminuir bastante, mas ainda vai ter. E no ano seguinte ainda vai ter. E vai ter uma época que você está com o seu pasto bonito, limpo, bacana, e aí pega fogo. Ou dá uma geada, ou aí fica 2 ou 3 anos sem chover. E você vai olhando lá, os bois juntando esturricado de novo. Mas você não pode desistir. Quem tem Deus não desiste. Desiste quem não tem Deus. Mas se é um filho meu, eu não desisto dele. Eu não posso desistir da minha mulher, não posso desistir do meu marido. Eu vou ter que começar de novo. Eu vou ter que cavar açude. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Aquele povo nordestino sofredor. Mas acha um jeito. Assim é a nossa vida. Talvez agora a gente vai precisar fazer um grande mutirão. E aliás, o povo da roça sabe fazer isso como ninguém. Para não perder o passo do vizinho, eles comunicam. Sábado que vem vai ter mutirão lá no sítio do Quizim Pereira. Aí os homens vão tudo cedinho, 4h30, 5 horas da manhã, já afia a foice. Aquilo que está lambendo a foice. E vão cedinho, para trabalhar de graça. Sabe que ali para as 8 horas da manhã já vem os moleques trazendo a merenda, um bornazinho com aqueles pedaços de bolão de fubá. Meu irmão uma vez comeu o bolão de fubá do cunhozinho. Coitado, chegou lá, só tinha aquela garrafa de café com leite, com a palha enrolada assim no bico. Quando dava ali para as 10, 11 horas, porque aí as mulheres também iam lá ajudar. Eles matavam capado, fazia aquela emoção, todo mundo comia junto, roçava o pasto. Talvez a gente vai precisar fazer um mutirão. Eu não vejo muita diferença num acampamento desse e num mutirão daquele para destalar fumo, para roçar pasto, ou para fazer pamonha, onde cada um dava um pouquinho de si. Talvez nós vamos precisar fazer isso, mas vamos ter coragem de fazer. Sabe por que nós podemos fazer? Porque teve alguém que topou essa parada antes de mim e de você, e ele não tinha pecado nenhum. Ele se despiu, morreu pelado, para que você descobrisse novamente a sua dignidade de gente, de pessoa. Deixou o corpo dele como alimento, para que você o encontrasse no seu próprio corpo, no seu próprio sangue. Deixou a alma e a divindade dele para nos alimentar na nossa humanidade, por mais ferida e machucada que ela seja ou que já fosse. Mas tem jeito. Ele tirou o seu pecado e o meu. Eu não sou ruim não, você não é ruim não. Aquelas bobagens que eu fiz e que você fez, e muitas delas deixaram consequências que nós vamos levar para o túmulo, que depois que eu corto um dedo, não tem jeito de nascer outro. E muitos de nós aqui vamos levar as consequências do nosso pecado. Quantos de nós aqui, pelo pecado que vivemos,
já espalhamos morte e não sabemos, nós não temos ideia de onde chegou o nosso pecado, nós não temos ideia. Nós precisamos muito da misericórdia desse Deus, eu preciso e você precisa, mas ainda assim é uma esperança para mim e para você, e essa esperança tem nome, o único nome no qual nós vamos conseguir salvar a minha, você e a nossa família: Jesus Cristo. Deus que se fez gente, hoje Ele continua se fazendo gente, para que cada um de nós voltemos à nossa dignidade de pessoa. Você não é ruim não, as bobagens que você andou fazendo, tem nome, é por causa do pecado, mas hoje você pode: eu renuncio o meu pecado, eu renuncio o demônio, autor e princípio do pecado, eu renuncio a toda a hipocrisia que me levou a viver quantas e quantas vezes mergulhado no pecado. Eu quero hoje redescobrir a palavra transformadora, restauradora, curadora desse Deus, invadindo todo o meu ser. Eu quero poder nessa Santa Missa, mais do que nessa Santa Missa, nessa tarde eucarística, que começa com a Santa Missa e só vai terminar com a adoração eucarística hoje à noite. Eu quero experimentar o poder de Deus em minha vida, o corpo, sangue, a alma e a divindade, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo invadindo todo o meu ser inteiro. Hoje eu quero poder experimentar o poder de Deus em minha história. Hoje eu quero poder experienciar a graça de Deus, curando as raízes das minhas enfermidades mais profundas, libertando-me das prisões que o pecado acabou me conduzindo. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu preciso dessa experiência, Senhor. Senhor, eu preciso com urgência arrancar de dentro da minha casa, arrancar de dentro do meu coração esse celeiro, esse horto, essa horta de pecado. Eu preciso, Senhor, com urgência da Tua graça. Eu preciso que o fogo do Teu Espírito, Senhor, queime as raízes mais profundas dos meus pecados e das consequências deles, as enfermidades físicas, psíquicas, afetivas e espirituais. Eu necessito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!